Questão 176. A Lei de Improbidade Administrativa enumera 5 hipóteses nas quais o prazo prescricional para a ação seja interrompida, sendo o ajuizamento da ação de improbidade administrativa e a publicação da sentença condenatória duas delas. A retomada da contagem de prazo prescricional se dará pela metade. Pois bem, a gente viu 5 hipóteses que vão interromper o prazo prescricional da ação de improbidade administrativa. A gente também viu que a Lei 8.429 ela traz uma hipótese de suspensão, que é a instauração do inquérito cível do procedimento administrativo. No entanto, essa questão está trazendo uma informação adicional quanto à contagem de prazo prescricional, mais especificamente quanto ao retorno da contagem de prazo prescricional. Anteriormente, eu tinha dito que, geralmente, na suspensão de prazo, significa dizer que, como em um cronômetro, a gente pausa o tempo. Já no caso de interrupção, foi dito que, como em um cronômetro, a gente zera o tempo. Só que essa regra de falar que a interrupção vai ser sempre no sentido de zerar o cronômetro, ou seja, para aquele prazo prescricional de 8 anos ele começa a contar do zero, a lei de improbidade ela pode trazer uma especificidade quanto à forma dessa contagem. Tanto é assim que a gente vai descobrir que essa questão está certa. Por quê? No seu parágrafo 5º do artigo 23, a lei diz o seguinte: interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção pela metade do prazo previsto no caput desse artigo, ou seja, metade dos 8 anos. Pela metade do prazo previsto nesse artigo. Não vai ser contado como se nada tivesse passado. Vai ser considerado como se metade do prazo já tivesse passado. E vai começar a correr do dia da interrupção. Questão 177. A Lei de Improbidade Administrativa enumera 5 hipóteses nas quais o prazo prescricional para a ação seja interrompida, sendo o ajuizamento da ação de improbidade administrativa e a publicação da sentença condenatória duas delas, havendo a retomada da contagem de prazo prescricional, sua contagem feita do dia de sua interrupção. Será que essa questão está certa? Está sim, é justamente o que a gente acabou de ver. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção pela metade do prazo previsto no caput desse artigo. Veja o que disse aqui. O prazo recomeça a correr do dia da interrupção. Então, se, por exemplo, a gente estava aqui contando o nosso prazo naturalmente, aconteceu uma daquelas hipóteses, né, no dia de hoje, que a gente acabou de estudar, então aí você vai interromper o seu prazo. Ah, mas vai zerar? Não, porque a gente viu que começa a contar pela metade. Mas, de qualquer forma, a gente vai parar o nosso cronômetro e antes de reacioná-lo, a gente vai considerar a partir de quando ele começa a contar esse prazo, a partir do dia que interrompeu. Então, por mais que hoje você tenha a publicação de uma sentença condenatória e passe-se um prazo X, quando você recomeçar a contagem, você começa a fazer essa contagem do dia de hoje, que foi quando aconteceu, por exemplo, a publicação da sentença condenatória. Passando para frente, chegamos à questão de número 78, que diz: em relação à Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, analise o item a seguir. A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos quanto a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. Assim, os efeitos desses institutos irradiam tanto para servidor público efetivo quanto para empregado de empresa terceirizada. Será que essa questão está correta? Essa questão está certíssima. Diz assim a Lei de Improbidade Administrativa em seu parágrafo 6º, artigo 23. A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. Não apenas a um, se aplica a todos. Dando continuidade, chegamos à questão de número 179, e ela diz o seguinte: em relação à Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, analise o item a seguir. João, suspeito de praticar atos de improbidade, consultou seu advogado sobre a interrupção e suspensão do prazo prescricional de cada um dos ilícitos eventualmente cometidos por sua pessoa. O advogado informou que nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais. Será que esta regra existe mesmo na Lei de Improbidade Administrativa? A gente vai ver que sim, é justamente o que diz a Lei 8.429. Em seu parágrafo 7º do artigo 23, ela cita: nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles
estendem-se aos demais. Mas veja, a lei diz, nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo. Ele não está tratando de processos distintos. Aí sim, a suspensão e interrupção relativas a qualquer deles, a qualquer desses atos de improbidade, vai se estender, vai irradiar para os demais atos de improbidade conexos. A questão 180 diz, em relação à Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, analise o item a seguir. Atendidos demais requisitos do aludido diploma e havendo prévia manifestação do Ministério Público, o juiz ou o tribunal deverá de ofício ou a requerimento da parte interessada reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato. Será que essa questão está correta, pessoal? Vou repetir. Atendidos os demais requisitos do aludido diploma e havendo prévia manifestação do Ministério Público, o juiz ou o tribunal deverá de ofício ou a requerimento da parte interessada reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato. Pois bem, essa questão está certa. Diz assim o parágrafo 8º do artigo 23. O juiz ou o tribunal... Aí se você me perguntar qual a diferença do juiz e do tribunal, isso realmente causa uma certa confusão. Por exemplo, você tem o Tribunal de Justiça de São Paulo, do Estado de São Paulo. O juiz, ele compõe ou não o tribunal? O órgão TJMG, sim. Todos os juízes eles vão compor esse TJSP. Só que há esse uso da palavra tribunal quando a gente está se referindo especificamente a instâncias superiores à primeira instância. A primeira instância a gente considera que tem um juiz e na segunda instância a gente já utiliza o termo tribunal, porque você tem um colegiado, você tem um grupo de juízes, né? Pode ser, por exemplo, de desembargadores, né? Que vão analisar dado caso. Então, essa palavra juiz e tribunal, ela realmente faz essa confusão, né? Porque a gente pensa, mas o juiz não é parte do TJSP? Mas quando a gente usa aqui o termo tribunal, a gente está se referindo especificamente ao grupo de desembargadores, que é a segunda instância. Então, o juiz ou tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no parágrafo 4º, que são aquelas hipóteses de interrupção que a gente viu, transcorra o prazo previsto no parágrafo 5º desse artigo, ou seja, a recontagem a partir do dia de interrupção pela metade. Se você quiser explicações melhores, você procura então por um outro vídeo em que eu vou explicar sobre essa questão da prescrição intercorrente aqui no âmbito da improbidade administrativa. Passando para a questão 181, nós temos, em relação à Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, analise o item a seguir. Atendidos os demais requisitos do aludido diploma e havendo prévia manifestação do Ministério Público, o juiz ou tribunal deverá, desde que a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la no prazo de 5 dias. Será que essa questão está certa, pessoal? Acabamos de ver que não, essa questão só pode estar errada, porque diz assim o dispositivo correspondente. O juiz ou tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá de ofício, ou seja, por obrigação própria, ou a requerimento da parte interessada. Então, nós temos duas hipóteses. Reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, nada de 5 dias. Caso, entre os marcos interruptivos referidos no parágrafo 4º, transcorra o prazo prescricional do parágrafo 5º desse artigo. Questão 182. Em relação à Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, analise o item a seguir. A referida lei dita que é dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos sobre atos de improbidade administrativa. Olha, pessoal, eu confesso para vocês que essa questão ela está muito sensata. Vocês não concordam comigo que o poder público, né, ali os gestores públicos, eles sempre vão estar interessados em reciclar o conhecimento da sua equipe, né, em avaliar se os servidores, os agentes públicos, sejam eles servidores efetivos, né, que são os concursados, como os servidores em comissão, eles estejam sempre por dentro, né, desse tipo de assunto, né, quanto à questão da capacitação. Mas será que essa questão está certa mesmo? Se a gente avaliar e passar para o próximo slide, a gente vai ver que ela está errada. Por quê? Porque o artigo 23A da Lei 8.429 diz que é dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa. Ou seja, não são todos os servidores que estarão sujeitos a essa capacitação, somente aqueles que atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa.
Então, se a gente voltar aqui à questão, a gente vai ver que ela diz erroneamente. A referida lei dita que é dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos sobre atos de improbidade administrativa. Errado. Não é a todos de modo geral, mas sim somente aqueles que atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa. A questão 183 diz o seguinte: em relação à Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, analise o item a seguir. Nos acordos regidos por esta lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas. Veja bem, a gente pode dar uma olhada lá no Código de Processo Civil, que a gente vai ver essa questão de custas, né, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e outras despesas. Ora, ingressar na justiça com processo não é coisa barata, né, digamos assim. Mas será que a lei de improbidade administrativa mesmo, né, quando ela está se referindo especificamente aos acordos, atenção, somente aos acordos, não haverá nada disso? Está corretíssima. Em se tratando de ações e também nos acordos, nos dois casos regidos por esta lei, não haverá adiantamento de custas de preparo de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas. Atenção, pois a lei diz adiantamento. A lei não diz que não vai haver nada dessas coisas. Vai haver sim, só não haverá o adiantamento, ou seja, o pagamento antecipado, né? A questão 184 diz que, em relação à Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, analise o item a seguir. Perguntado por um colega do curso de Direito se na ação de improbidade haverá pagamento de custas, Pedro Gratis disse que, nas ações e nos acordos regidos por aquela lei, não haverá pagamento de custas de preparo de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas. Será que Pedro Gratis tem razão? Está errado, né, pessoal? Como eu disse agora há pouco, não haverá adiantamento, mas haverá pagamento, não é gratuito. Então, tá aí que está o pulo do gato. Na questão 185, encontramos o seguinte. Em relação à Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, analise o item a seguir. O professor Pedro Osvaldo disse aos seus alunos do curso de Direito que, em caso de improcedência da ação, as custas serão pagas ao final. A assertiva do professor procede. Pois bem, a gente aprendeu que o Ministério Público ele vai ingressar com a ação de improbidade. Mas e aí? Como que fica a questão de o juiz indeferir, né? Colocar lá como improcedente a ação do Ministério Público, né? Lembrando que estamos em agosto de 2022. O STF está julgando agora para avaliar se outras entidades, como por exemplo as entidades que sofreram lesão aos cofres públicos, né? Se elas poderão ingressar com a ação de improbidade. Por isso que eu estou falando aqui só o Ministério Público. Mas, como eu vinha dizendo, como é que fica essa questão se a ação de improbidade foi julgada improcedente? As custas elas serão pagas ao final? E aí, a assertiva do professor procede ou não? O professor está equivocado, porque isso se dá quanto à procedência. Se o juiz disser yes, concordo com a sua ação, Ministério Público. Então, no caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final. É no caso de procedência. A lei de improbidade administrativa não diz em procedência. Diz somente no caso de procedência é que aí sim as custas e demais despesas processuais serão pagas ao final. Questão 186 diz: dada a ação de improbidade foi julgada improcedente. Neste caso, a lei de improbidade administrativa determina que haverá condenação em honorários sucumbenciais. E aí, pessoal, será que essa questão está certa? Ela diz: dada a ação de improbidade foi julgada improcedente. Neste caso, a lei de improbidade administrativa determina que haverá condenação em horários sucumbenciais. O parágrafo 2º do artigo 23b vai mostrar que essa questão está errada. Por quê? Ele diz o seguinte: haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade, se comprovada a má-fé. Pois bem, o que é honorário sucumbencial? Quando você tem, por exemplo, eu vou citar aqui um caso, tá, que não tem a ver com improbidade, mas que também é aplicável assim, de modo geral, né, o seu raciocínio. Quando você tem duas partes brigando na justiça e ambas as partes elas estão representadas pelos seus advogados, que a gente pode chamar de procuradores, quando uma parte perde e a outra ganha, essa parte que perdeu, falando aqui, pessoal, em termos mais leigos, tá? Uma coisa mais amadora. Então, essa parte que perdeu, ela deverá, digamos assim, pagar um prêmio ao advogado da parte que ganhou.
É isso que a gente chama de honorários sucumbenciais. Muitas pessoas não gostam de chamar de prêmio, né? Mas é só uma forma, pessoal, de tornar a coisa mais clara, de se compreender o que é a questão do honorário sucumbencial. Então, é isso mesmo que eu estou dizendo. O juiz, conforme dita lá as regras do Código de Processo Civil, vai fixar a questão do honorário sucumbencial, que a parte que sucumbiu, que perdeu, deverá pagar em termos de honorários para o advogado da parte que ganhou. Então, haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade, se comprovada a má-fé. No entanto, o que a gente tem que observar é que aqui no âmbito do processo administrativo, o honorário sucumbencial não vai existir somente porque uma parte perdeu, né? Ah, teve improcedência do pedido, então o juiz vai condenar a outra parte a pagar o honorário sucumbencial. Não, só se ficar comprovada que a parte que perdeu, ela agia de má-fé. Aí sim vai rolar o tal do honorário sucumbencial. Isso se aplica a todo o direito? Não. Isso se aplica a todas as leis, todas as regras e normas? Também não. Estou dizendo que isso é aplicável aqui na lei de improbidade administrativa, que é a lei que a gente está estudando. Então lembre-se, só vai haver condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação, de improbidade, o juiz disser lá que não, essa ação aqui não tem sustentação, não tem amparo, então eu indefiro o pedido, mas ele só vai adicionar o honorário sucumbencial se ficar comprovada má-fé da parte que perdeu. O slide de número 388, temos aqui a questão 187, que diz: aquele que causar dilapidação de recursos públicos de partido político ou de fundação responderá nos termos da lei que dispõe sobre partidos políticos. E aí eu coloquei até duas vezes aqui, né, pessoal, que dispõe sobre partidos políticos. Deixa eu só apagar aqui para não ficar repetitivo. Pois bem, o que acontece aqui? Pode ser que os recursos públicos de determinado partido político eles sejam dilapidados. E aí, será que a gente vai aplicar a lei de improbidade administrativa? A gente vai ver que no próximo slide a resposta para essa pergunta é não. Portanto, a questão está errada, já que a lei de improbidade administrativa ela separa as coisas e diz o seguinte: atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos ou de suas fundações serão responsabilizados nos termos da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995. O que isso significa? A gente vai aplicar a lei de improbidade? Não, a gente vai aplicar essa lei que ele está citando. Que lei é essa? É justamente essa lei que a questão cita, a lei que dispõe sobre partidos políticos. Então, aquele que causar dilapidação de recursos públicos de partido político ou da fundação do partido político responderá nos termos da lei que dispõe sobre partidos políticos. Cuidado! É muito provável que a questão, né, a banca examinadora, ela cria uma questão justamente para puxar o seu tapete e falar que vai ser aplicável a lei de improbidade. Cuidado com isso. Passando para a questão 188, nós temos o seguinte. Agora, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, a gente vai dar uma olhada em algumas questões aqui que tratam de uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Estamos aqui em agosto de 2022, é uma decisão que acabou de sair e que, na minha visão, vai ser muito explorada por bancas de concurso. Não só por bancas, né? Até mesmo, como eu disse, para quem estiver atuando aí na área, é muito importante revisar esse tipo de conhecimento. Então, o STF, né, jurisprudência, né, pessoal, é uma coisa que pode despencar nas suas provas e cobranças de outros tipos. Então, a gente tem a seguinte questão. Diz assim a questão 188. O Supremo Tribunal Federal STF decidiu que o novo texto da Lei de Improbidade Administrativa, com as alterações inseridas pela Lei 14.230, não pode ser aplicado a casos não intencionais culposos nos quais houve condenações definitivas e processos em fase de execução das penas. Pois bem, o que acontece? A gente aprendeu lá atrás que a Lei de Improbidade Administrativa, nesta nova temporada, em seu novo texto, vai tratar somente dos atos dolosos. Então, se as questões citarem atos culposos, vamos colocar as barbas de molho. Isso daí era no texto da Lei de Improbidade anterior. Agora, a coisa mudou. Então, o STF ele teve que fazer um julgamento em relação a processos que já estavam em curso. Será que aqueles processos que já estavam em curso, né, que são os casos de processos culposos, né, que antigamente era válido, ou seja, daquelas questões
não intencionais. Será que naquele caso a gente iria aplicar ou não as novas regras da Lei de Probidade Administrativa? Então, a questão 188 diz: o Supremo Tribunal Federal decidiu que o novo texto da Lei de Probidade Administrativa, com as alterações inseridas pela Lei 14.230 de 2021, não pode ser aplicado a casos não intencionais culposos nos quais houve condenações definitivas e processos em fase de execução das penas. Será mesmo? A gente vai ver que essa questão está certa. É justamente o que o STF decidiu. Ele decidiu o seguinte: isso aí eu tirei lá do portal do STF. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu que o novo texto da Lei de Improbidade Administrativa, com as alterações inseridas pela Lei 14.230 de 2021, não pode ser aplicado a casos não intencionais, ou seja, casos culposos, nos quais já houve condenações definitivas e processos em fase de execução das penas. Então, para aqueles processos em que a pessoa foi condenada por ato culposo que naquela época valia, se já houve condenação definitiva, ou seja, se já houve trânsito em julgado e se já está em fase de execução da pena, já não cabe mais tentar aplicar as novas leis a esses processos, mesmo que eles se tratem de processos envolvendo casos não intencionais, ou seja, culposos, que hoje em dia a gente não vai mais aceitar, por conta da Lei de Improbidade Administrativa, para castigar essas pessoas. Dando continuidade aqui ao nosso estudo, passamos para a questão 189, também uma definição do STF recente. A gente tem a seguinte questão: o Supremo Tribunal Federal entendeu que o novo regime prescricional previsto na lei de probidade, evidentemente, é retroativo, e que os prazos passam a contar a partir da data de publicação da norma. Será que esse regime prescricional previsto, de contagem, daquela questão dos 8 anos, ele é retroativo? O STF decidiu que não, que está errada a questão. O tribunal também entendeu que o novo regime prescricional previsto na lei não é retroativo e que os prazos passam a contar a partir de 26 de outubro de 2021, data de publicação da norma. Temos aqui a questão 190, que diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal definiu que a Lei de Improbidade Administrativa está no âmbito do direito administrativo sancionador e não do direito penal. No entanto, a nova norma, sendo mais benéfica para o réu, retroage nesses casos. E aí, pessoal, como será que vai ser a sistemática com base agora no que definiu o STF? Será que essa questão está certa? Essa questão está errada. Por quê? Tirando também aqui do portal do STF, ficou decidido o seguinte: prevaleceu o entendimento do relator ministro Alexandre de Moraes que a Lei de Improbidade Administrativa está no âmbito do direito administrativo sancionador e não do direito penal. Portanto, a nova norma, mesmo sendo mais benéfica para o réu, não retroage nesses casos. É evidente, pessoal? O primeiro ponto é lembrar que é o que eu disse lá atrás no começo do nosso estudo dirigido, que ato de improbidade não é crime. Ato de improbidade é um ato ilícito, é na esfera civil ali. Então, não está na esfera penal. É evidente que ele aplica coisas do direito administrativo sancionador, ou seja, coisas que estão dentro do direito administrativo que servem para guiar na aplicação das sanções. No entanto, como essas questões de improbidade administrativa elas não estão dentro do âmbito penal, na esfera penal, não se aplica aquela questão prevista na Constituição que diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. O que quer dizer a Constituição Federal em relação a isso? Se um cara está na cadeia e por acaso surge uma lei que extingue aquele crime para o qual ele foi condenado, ele pode ser liberado da cadeia. A lei retroage, a lei penal. Por quê? Porque ela está beneficiando o réu. Agora, se vier uma lei que torna aquele crime que ele praticou e o cara já está na cadeia mais grave, e aí o cara vai ficar mais tempo na cadeia, não vale. Ah, mas é uma coisa do passado, a lei vai retroagir. Somente vai retroagir se for para beneficiar o réu. Ah, mas então por que a lei de improbidade administrativa, ela não vai retroagir para beneficiar o réu? Por quê? É o que eu disse, é o que o STF definiu. A lei de improbidade trata de ato ilícito na esfera civil, e que está ali acompanhado com o direito administrativo. Não tem a ver com o direito penal, não é um crime, e por isso ela não vai retroagir. Então é o que definiu o STF, e, portanto, a nova norma, mesmo sendo mais benéfica para o réu, não retroage nesses casos. Outra questão aqui, chegamos à questão de número 190, que diz: havendo sentença condenatória por improbidade administrativa transitada no julgado,
por ato não intencional de condenado, as regras da nova lei de improbidade não se aplicarão ao aludido caso. Veja o que diz a questão. Havendo sentença condenatória por improbidade administrativa transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, por ato não intencional de condenado. O que é ato não intencional de condenado? É o ato culposo. As regras da nova lei de improbidade não se aplicarão ao aludido caso. Está correto. Diz assim o portal do STF. Os ministros entenderam que a nova lei somente se aplica aos atos culposos praticados na vigência da norma anterior, se a ação ainda não tiver decisão definitiva. Exato. Se a ação ela ainda não transitou em julgado, o processo ainda está correndo, a pessoa está lá entrando com recursos, avançando as instâncias superiores, aí sim a lei se aplica. Agora, se já ocorreu o trânsito em julgado, não cabe mais nenhum recurso, aí não. Aí a lei não vai se aplicar a esses casos culposos. Questão 191 diz o seguinte. Em relação à lei de improbidade administrativa, julgue entre o seguinte. O novo texto dado à referida norma, pela lei número 14.230 de 2021, criou o Instituto da Vontade Livre e Consciente. Dessa forma, ações em andamento por atos não intencionais deverão ser encerradas. Essa questão está errada, por conta dessa palavra deverão, porque isso aí, né, até coloca um caráter impositivo na decisão. O portal do STF diz o seguinte, segundo a decisão, né, dos ministros, tomada no julgamento do recurso extraordinário com agravo ARE 843989, como o texto anterior, ele está tratando da lei de improbidade anterior, como o texto anterior que não considerava a vontade do agente para os atos de improbidade foi expressamente revogado, não é possível a continuidade da ação em andamento por esses atos. A maioria destacou, porém, que o juiz deve analisar caso a caso se houve dolo ou intenção do agente antes de encerrar o processo. Simplesmente o ato era culposo e não chegou ali ao trânsito de julgado. Vamos encerrar esse processo? Calma. O juiz tem que analisar caso a caso. Realmente era ato culposo ou houve dolo ali, intenção do agente? Então não é tão automático assim. Chegando à questão 192, nós temos o seguinte. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei de Improbidade Administrativa a presença do elemento subjetivo dolo. Será que é isso mesmo, pessoal? Do portal do STF vemos que sim, está correto. Diz assim o portal do STF. As teses de repercussão geral fixadas foram as seguintes. Primeiro, é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei de Improbidade Administrativa a presença do elemento subjetivo dolo. Já vimos isso lá atrás no começo do nosso estudo. A questão 193 diz que a norma benéfica da Lei 14.230 de 2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa em virtude do artigo 5º, inciso 36º da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, mas sim durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Essa questão está errada, porque diz assim o portal da STF, as teses de repercussão geral fixadas foram as seguintes. A norma benéfica da Lei 14.230 de 2021, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa em virtude do artigo 5º, inciso 36º da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco não tendo incidência durante o processo de execução das penas e seus incidentes. E a questão disse o quê? Mas sim durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Então a questão errou. Chegamos à questão 194, que diz o seguinte. A nova Lei 14.230 de 2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. Sim, pessoal, acabamos de aprender isso, vimos isso anteriormente. Diz assim, as teses de repercussão geral fixadas foram as seguintes. A terceira tese é: a nova Lei 14.230 de 2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. A questão 195 diz o seguinte: apesar de a Lei 8.429 estar atrelada ao campo do direito administrativo sancionador, não havendo em que se falar em novatio legis in melius, o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230 de 2021 é retroativo. Já vimos que não, né, pessoal? As teses de repercussão geral fixadas foram as seguintes. A quarta tese diz: o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230 de 2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.